Eu quero falar um pouco nessa tarde sobre a intimidade com Deus, irmãos. Não sei como é que está a tua intimidade com o Pai. Não sei como é que está você e Deus. Eu vou falar um pouco sobre fé, confiar no Senhor, porque normalmente a intimidade com Deus, ela vai gerar fé, Mas normalmente a intimidade só acontece por causa da fé. Alguém que se aproxima de Deus, que crer que Ele existe, Alguém que vai se aproximar de Deus, ele vai crer. Ele só se aproxima porque ele crê que Deus existe, como diz, o escritor de Hebreus, aos Hebreus. Crer que Ele existe, Os que creem em Deus precisa crer verdadeiramente que Ele existe. Então, para chegar a confiar no Senhor, para poder depositar, para poder ter um relacionamento com o Senhor, o primeiro passo é confiar em Deus, é ter fé, que Deus existe, que Deus é Deus. Confiar no Deus invisível, que não é visto a olho nu, mas é sentido no íntimo, no seu coração. Nós sentimos, Então não há prova maior do que sentir Deus. Sei que nem todos conseguem sentir, mas aqueles que sentem a presença de Deus, que não é uma mera emoção. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, no Evangelho segundo João, já que o Evangelho fala de Jesus Cristo, capítulo 10. Desde o início, irmãos, desde o início que Deus buscou relacionamento com o homem. Desde o princípio, Deus, Ele já buscava, Ele já vivia. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que Deus, Ele veio no final da tarde, passeando pelo jardim, porque normalmente era costume Deus se relacionar, ou conversar, ou ter um diálogo com Adão no final da tarde. Eu não sei quando é que você tem um tempo, quando é que você tira um momento para adorar o Senhor, para ter com Ele um relacionamento, para colocar as ideias em dias, para colocar o papo em dias. E aí o versículo 8 diz que ele, no final da tarde, ele saiu passeando pelo jardim, e aí Adão e Eva se esconderam dele, Quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque eles tinham desobedecido a Deus, porque eles estavam em pecado, eles tinham quebrado, uma ordem de Deus, para que era não ter comido do fruto do conhecimento. Então, desde o início da Bíblia, a gente já começa a ver como Deus, Ele sempre buscou o relacionamento com o homem. Isso em todos os homens que marcaram a história. Só foi bem sucedido na história aquele homem que tinha intimidade com Deus, aquele homem que tinha um relacionamento com Deus. Quem não tinha, passou a ter. Nós temos o exemplo de Abrão. Deus tirou ele de um local talvez confortável, tirou ele de uma situação talvez confortável e falou: eu quero que você vá para o deserto. Falei sobre isso, acho que no domingo, se eu não me engano, sobre a questão do deserto,
que nós não gostamos, achamos ruim. Não foi quinta-feira mesmo que eu estive falando sobre isso. Nós não gostamos do deserto, da luta, da tribulação. Ninguém gosta. Mas Deus, ele falou a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, para o lugar que eu vou te levar, para o lugar que te mostrarei. Não era um paraíso, irmãos. Não era. Tá? Não era um paraíso. Mas era o deserto. E aí quando nós vemos a história de Abraão, por exemplo, nós vemos que o quanto Abraão sofreu. O quanto Abraão sofreu naquela caminhada dele, né? Sendo humilhado, precisou servir, né, pessoas, precisou mentir, dizendo que a sua esposa era sua irmã, né? Tudo isso com medo, só por causa do medo. Então, na caminhada, irmãos, a gente precisa estar preparados, porque quem não passou, vai passar pelo deserto. Isso é normal. A UDD, Universidade do Deserto de Deus. Quem não passou, vai passar um dia. Isso não é praga nem é maldição, tá, irmãos? É porque a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, que eu não vou ler, explica direitinho, porque se você não passa pela luta, você não cresce. Se você não passa pela tribulação, você não cresce, você não aprende, você continua, você não cria experiência, você não tem experiência. Fica uma pessoa inexperiente o tempo todo. Imagina uma pessoa inexperiente o tempo todo. Então você precisa passar pela prova para que você seja treinado, para que você venha estar preparado. Por que é que o soldado vai para os treinamentos? 9 meses agora, né? Acho que é 9 meses por aí. Por quê? Por que ele vai para o exército? O jovem vai para o exército, ser treinado 9 meses. Porque no dia que tiver uma guerra, que ele for convocado, ele vai usar o que ele aprendeu no seu treinamento, né? Então nós passamos pela luta hoje, para que daqui a alguns dias nós venhamos ajudar pessoas, né? Pessoas que estão passando por algo semelhante. Você diz que nada, isso aí eu já passei. Você vai passar, você vai vencer, fica tranquilo. Então, o povo de Israel deixou um grande exemplo para nós, para a igreja, tá? Deus, ele sempre teve à disposição. Deus, ele sempre vai estar à tua disposição. Deus, ele sempre vai estar disposto a te ouvir. Amém? Sempre. Creia, não esquece disso, irmão. Jamais se esqueça disso. Deus, ele vai estar sempre disposto a te perdoar. Deus, ele vai estar sempre disposto a te ouvir. Qualquer dia, qualquer horário, qualquer tempo, tá? Não se esquece disso. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas ouvem a minha voz, elas conhecem. Entende? Uma ovelha que ouve a voz do seu pastor e entende. Eu creio que vocês já ouviram falar muito sobre a ovelha. Que a ovelha, se tiver 2, 3 rebanhos de ovelhas, e elas se misturarem, o pastor de cada rebanho, ele tem um comando que quando ele fala, todas elas acompanham. Elas podem estar todas misturadas. Eu já ouvi vários e vários exemplos, já ouvi várias histórias de pessoas que presenciaram e ele ficar esperando só o que ia acontecer, os pastores se encontrarem e começarem a bater papo, e ele ficar esperando só a bagunça, né? Ele falou: eu quero ver agora o que vai acontecer, né? E simplesmente cada um pastor
dá um comando e as suas ovelhas seguem. Por quê? Porque elas conhecem a voz do seu pastor. Assim, irmãos, é Jesus. Assim é Jesus Cristo. A intimidade com Deus é algo muito natural, irmãos. Eu quero dizer natural no sentido de simples. Deus é o eterno, é o todo-poderoso, mas Ele é acessível a todo mundo, a todos, irmãos, rico, pobre, pequeno, grande, não importa a idade, Ele está acessível a todos. E todos podem ter uma intimidade com Deus, todos podem ter um relacionamento íntimo com Deus. E eu percebo, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que o ativismo, ele tem tirado isso. Por quê? Porque a principal preocupação das pessoas não é o reino de Deus e a sua justiça, tá? Não é deixar de fazer os seus afazeres também, mas eu estou falando aqui de você se relacionar com alguém que tem o controle de tudo. Você ouvir e compreender alguém que tem o controle de tudo. Você ser amigo íntimo de alguém que tem o controle de tudo. Eu tenho sempre falado sobre aquela questão do amigo. De um amigo mandar um recado, por exemplo. Olha, fulano de tal falou que você é isso, isso e isso. É um recado, né, ruim. Falou mal. Olha, fulano de tal falou mal de você. Ele falou isso e isso de você. Só que o fulano de tal é seu amigo. E aí você não vai acreditar que o seu amigo falou. Por quê? Por que você não vai acreditar? Porque você conhece o seu amigo. Não, ele não falou mal de mim. Se ele falou isso, foi por causa disso. Mas ele não falou mal de mim. Porque você conhece. Quando você conhece a pessoa, é diferente, pessoal. Quando você confia na pessoa, é diferente. Se eu confio em você, se você confia em mim, vai ter aqui um relacionamento. Vai ter algo, vai ter uma amizade de confiança. Então, não vai ter barreira, sabe? Amigo de verdade não tem barreira, irmãos. Amigo de verdade não tem barreira. Amigo de verdade não tem segredo. Tá? Amigo de verdade não tem segredo um com o outro. Por isso que a nossa amizade com Deus, ela precisa ser genuína. O nosso relacionamento com Ele precisa ser genuíno. Porque senão nós vamos estar escondendo coisas de Deus, achando que Deus não sabe de nada. Porque todos nós aqui já passamos pela experiência de não confessarmos algo para Deus com vergonha. Todos nós aqui, todo mundo aqui já passou por isso. Eu vou responder por você, que teve dificuldade de falar para Deus algo. Por quê? Porque a sua intimidade com Deus ainda estava baixa. A sua confiança ainda estava meio lá, meio cá. Porque quando você tem uma intimidade com alguém, você confia em alguém. Quando você tem um relacionamento com alguém, você confia em alguém. Você não confia em quem você não tem um relacionamento. Você não confia em alguém que é seu amigo. Você não confia. Mas se alguém é seu amigo, você vai precisar confiar nele de verdade. E não ter barreira. Então você entende a gravidade do relacionamento do homem com Deus? Se o relacionamento, vou repetir, se o relacionamento do homem com Deus não está bem o suficiente, tem alguns momentos que ele vai ter dificuldade de falar a verdade para Deus. Foi o que Adão e Eva fez. Eles se esconderam. Ah, nós ouvimos a tua voz e ficamos escondidos.
até, né, pensando que o Senhor não vê. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, Ele vê tudo ao mesmo tempo. Deus é o único que consegue ver tudo ao mesmo tempo. Olhou para a terra e Ele viu tudo. Não ia ver alguém que se escondeu, não consegue ver alguém omitindo o seu erro, alguém omitindo o seu pecado, alguém com vergonha, alguém com medo de falar algo para Deus. Então, a intimidade, irmãos, com Deus é algo fundamental para a igreja, para mim e para você. Por que é que tem pessoas que ficam engolindo, ouvindo e recebendo profetada? Por quê? Por que que alguém ouve profecias falsas e crê, confia? Por quê? Porque ele não conhece quem mandou o recado, tá? Se Deus mandou um recado para mim, quando alguém me der o recado, eu vou saber se foi Deus ou não. Se não foi Deus, eu vou saber. E você também tem que saber disso. Não foi Deus que mandou isso para mim, não. Não foi Deus que falou isso comigo. Não foi Deus que mandou esse recado para mim. Não foi. Tá? Não foi. Então, o ponto-chave é saber ouvir a voz de Deus, tá? Então, a intimidade trabalha com a questão da fé. Você não vê Deus, mas eu creio que todos nós aqui, mas vamos ler, né? Não adianta falar, porque alguns irmãos talvez não conheçam. A carta aos Hebreus, no capítulo 11. Aqui nós definimos o que é fé, tá? Aqui nós temos a definição do que é fé. Para que o nosso relacionamento com Deus venha ser fortalecido, venha crescer, precisamos confiar nele, irmãos. Se não confiamos em Deus o suficiente, não teremos um relacionamento com Ele. Porque Deus vai falar e nós vamos dizer, será? Deus vai mandar um recado e nós vamos dizer, será que foi Deus que mandou? Se tem dúvida, você tem que estar seguro de quem você é e do Deus que você serve. Você tem que estar seguro disso, você tem que estar consciente disso. A intimidade vai gerar confiança. Intimidade vai gerar confiança. Vai crescendo a intimidade e você vai confiando mais. Vai a intimidade aumentando e você confiando mais. Até chegar a um nível. A Bíblia nos fala de dois amigos, né? De dois amigos. Eu creio que essa história ela é de Deus e é verdadeira e não tem nada além disso, né? Tem algumas interpretações que eu posso dizer maligna, né? Sobre isso, mas eu acredito na história de Davi e Jonatas. A Bíblia diz que o amor de um com o outro era semelhante ao amor de um homem com a mulher. Você olhando com uma visão espiritual, você não vê nada de mal nisso. Você só vê duas pessoas que tinham confiança um no outro de verdade. E na própria história, você vê isso. Saul perseguindo Davi e Jonatas dizendo, não, meu pai, Davi é uma pessoa justa, porque eu conheço ele. Mas todos nós sabemos que era o demônio que estava na vida de Saul. O diabo é que queria matar Davi. Ou seja, o diabo é que queria que Saul matasse Davi. E aí a Bíblia nos fala de uma amizade deles dois. Que o amor de um para com o outro era como se fosse o amor de um homem com uma mulher. Amor de verdade, né, irmãos? Amor de verdade é aquele que morre pelo outro. Tá? Amor de verdade é quando
É quando a mulher está enferma que o homem diz, antes fosse eu. É quando o homem está enfermo, a mulher diz, antes fosse eu. Do que eu estar vendo a minha esposa ou meu esposo passando por isso. Isso é amor de verdade, você vai sentir isso. Você não vai sentir, tomara que Deus leve. Né? Não vai, amor de verdade não é assim. Né? Ou tomara que Jesus leve logo para me ficar viúva ou viúva. Não é assim. Amor de verdade se preocupa. Se for o caso, morre no lugar do outro. Tá? Para que o outro viva. Cuidado. Tá? Então, voltando para Jonatas e Davi. Ali é uma questão espiritual. Nós poderemos tirar uma lição poderosa daquela amizade de Jonatas e Davi. Tá? Ali é algo sobrenatural que aconteceu entre eles. Então, capítulo 11 aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a prova de fatos que não se vê. Você espera, mas você não vê. Você crê no que você espera, mas você não está vendo. Eu costumo sempre falar, né, que é você ver o que está por trás dessa parede, o que não está a olho nu. Mas você tem plena certeza do que está ali de trás daquela parede. Ninguém vê, mas você vê. Você olha e você não vê nenhuma porta ali. Mas alguém crê a tal ponto e diz, ali tem uma porta. Tá? Ali tem uma porta. E vai crer. E alguém vai olhar e vai dizer, tu tá doido, tu deve estar ficando louco. Não tem nenhuma porta ali. Isso vai depender muito, porque às vezes, aquele que está dizendo que tem uma porta, ele está falando, ele está no espírito, ele está falando espiritualmente. Mas quem está entendendo, quem está ouvindo, está na carne, está no natural, não vai entender. Né? Então, por que é bom o relacionamento com Deus? Porque Deus, ele vai te dar a direção. Deus, ele vai te dizer o que fazer na hora da dificuldade. No momento difícil da tua vida, Ele vai te direcionar, Ele vai te dizer o que fazer, porque você vai estar com Ele, tá? Você vai estar alinhado com Ele, então Ele vai te socorrer. É a Bíblia quem nos diz, irmãos. Quando Ele diz, olha, clame a mim e responder-te-ei. Por que é que as pessoas, elas não conseguem, às vezes, chegar a lugar nenhum, onde elas tanto gostariam de chegar? Em alguns momentos de oração, de busca, de campanhas e muito mais. Por que elas não chegam em lugar nenhum? Porque falta entre elas o relacionamento, entre ela e Deus o relacionamento. Por que o Tiago fala que as pessoas pedem e não recebem porque pede mal? Por quê? Porque ele tem uma visão, ele tinha uma visão, e nós temos uma visão nos nossos dias. Ele tinha uma visão naquele tempo, e nós temos essa mesma visão nos dias de hoje. A motivação errada. Tem pessoas que querem chegar a algum lugar, eles querem alcançar, seja de Deus ou seja alguma questão pessoal, esse ano. Elas estão decididas a alcançar esse ano. Mas em nenhum momento ela chegou para Deus, para perguntar para Deus se é esse ano, se é o ano que vem ou se é daqui a 10 anos. Quando nós vemos a história de Josué e Caleb, irmãos, que Caleb passou 40 anos para tomar posse de uma bênção, é porque as coisas não é simples assim. Quando você olha a história bíblica, que você começa a analisar quanto tempo passou de uma promessa para o cumprimento dela, de uma profecia para o cumprimento dela. Quando você analisa isso historicamente na Bíblia, você vai ver que nós precisamos aprender muito, irmãos. Quando o salmista chega a dizer, olha, esperei com paciência no Senhor.
Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas aí nós pegamos o Salmo 70, né? Nós não gostamos do Salmo 40. Nós preferimos o Salmo 70. O que é que diz no Salmo 70? Apressa-te, Senhor. E nós estamos vivendo nesse tempo. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Sendo que o Salmo 40 nos diz o quê? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência, irmãos. Antes de você pedir algo para Deus, primeiro precisa saber para Deus se Ele quer que você tenha. Primeiro. Porque se Deus confirmar, aí você não vai ter tantos problemas. Sempre, quando Deus falava dos dias que ia acontecer, através dos profetas antigos, dos mais antigos, sempre existia uma profecia que ele deixava bem claro: mas isso não é para esse tempo, e isso ainda não é para esse tempo. Era profecias para tempo determinado, para uma época determinada. Os dias que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, alguns dizem que é o princípio das dores. Alguns dizem é o princípio das dores, é o início das dores. Eu também acho, até concordo, que seja o princípio das dores mesmo. Acho que coisas piores virão. Não que eu deseje, né? Que eu percebo que biblicamente possa ocorrer ainda, tá? Então, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de fatos que não se vê. Então, fé. A fé é algo muito importante, porque você não pode crer hoje aqui na palavra que você está ouvindo, mas amanhã você deixar de crer nela, porque a palavra de Deus ela é infalível. Passa os céus e a terra, irmãos, mas a palavra de Deus não. Pode falhar, tudo pode falhar, a palavra de Deus não. Tudo vai acontecer, tudo que está escrito vai acontecer e já aconteceu e vai acontecer. A intimidade, irmãos, a intimidade com Deus, ela gera desejo. Intimidade gera desejo. Intimidade, os casais. Intimidade gera desejo. Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos desejo de servir mais, de estar mais próximo de Deus. Intimidade é algo muito íntimo. Intimidade é algo, fala do íntimo, do ser, sabe, da entrega, irmãos. Diz respeito à entrega total, a entrega sem reserva. É a mesma coisa do casamento, irmãos, a mesma coisa. Quando há reserva no casamento, quando não há entrega, quando um não se entrega para o outro, que há uma certa reserva, vai ter um descontentamento. Os casais aí, que estão aqui, as famílias, então, não pode ter reserva. Marido e mulher não pode ter reserva. Marido e mulher, um tem que confiar no outro. Uma só carne. Intimidade. Enquanto eles tinham intimidade com Deus, enquanto eles tinham intimidade com Deus, eles estavam nus, né? Adão e Eva? Enquanto eles estavam bem com Deus espiritualmente, eles estavam nus. A Bíblia diz que eles estavam nus. Mas no momento em que eles pecaram, eles viram que estavam nus. Se eu for trazer isso para o lado espiritual, irmãos, que eu estou tentando
explicar um pouquinho? É a mesma coisa. Se esconde logo, não está bem com Deus, se esconde, se intoca. Se esconde de Deus. Porque a confiança foi quebrada. Você imagina? O homem e a mulher viviam nu. Vivia nu, sem roupa. E eles não tinham noção que eles estavam nus. Eram como dois bebês, duas crianças. Olha, irmãos, a pureza. Aí vem o diabo e tenta os dois a pecarem. E eles pecaram. Tá? No momento que eles pecaram, eles perceberam: ixi, estamos nus, né? Vamos procurar a folha para se cobrir. Querer se esconder, pecado, reserva. Nós não podemos ter reserva. Marido e mulher não podem ter segredos. Às vezes a gente leva problema para o casamento por causa desses detalhes. Eu compartilhei um vídeo essa semana. Quem é meu amigo no Facebook aí, procura o vídeo, do casal fazendo dramatizando, né? A mulher pedindo a senha do notebook para o esposo. Ele falou: não, o notebook é meu, vou lhe dar a senha não. Não sei se alguém assistiu aí. Quem não assistiu, procure. Então assim, senha do celular, senha do notebook, tá? E aí, nós temos alguma coisa a esconder, irmãos, um do outro, marido e mulher? Temos alguma coisa a esconder? Então precisamos ter muito cuidado, porque o diabo ele vai entrando e vai distanciando o casal. Quanto mais intimidade, tá? Quanto mais intimidade, mais confiança vai ter. Quanto mais confiança, mais intimidade vai ter. Intimidade e confiança vai andar juntos. Diante de Deus é fé, né? A gente transforma a confiança em fé, né? O nome, né? Em vez de confiança, fé. Eu tenho fé em Deus. Eu confio em Deus. Eu espero em Deus. Quer ter intimidade com Deus? Tenha mais tempo com Deus. Tem que ter mais tempo com Deus. Tem que buscar mais a face de Deus. Senão não vai gerar. Quando nós observamos os homens da Bíblia, Elias, o rei mandou buscar, o rei estava com a doença. Segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 1, leia em casa, não vou ler, você vai ler em casa essa história. O rei estava enfermo, tá? E aí ele estava para morrer, e aí simplesmente ele pediu para que fosse consultar os deuses estranhos. Enviou um grupo aí consultar os deuses estranhos. Alguém que tinha conhecimento de Deus, alguém que sabia que a solução só estava em Deus, mas ele foi procurar a solução com os deuses. Irmãos, se nós sabemos que Deus é Deus, a gente não vai procurar os deuses. E eles foram, aqueles soldados mandados foram. Deus falou com Elias: Elias, o rei está mandando os seus soldados ir consultar os deuses estranhos para perguntar se ele vai morrer ou não. Vai lá e dá uma lapiada. Não é isso que o baiano chama? Dá uma lapiada. Elias desceu do monte, chegou para os soldados, os mandados lá, e falou: olha,
Eu creio que ele deu uma lição, né, irmãos? Falou assim: olha, eu vou usar minhas palavras, tá? O rei não tem vergonha na cara, não? Será que em Israel não tem Deus para ele consultar os deuses estranhos? E aí, fala para ele que ele vai morrer. Ele não vai descer daquela cama. Deus, irmãos, quando Deus fala, os caras voltaram e, rei, é o seguinte, a gente estava indo, mas encontramos um cara, ele falou que, ele mandou dizer para o Senhor que era para o Senhor tomar vergonha, porque, será que não tinha Deus em Israel, que o Senhor estava procurando os deuses estranhos? E aí ele se espantou, porque eles sabiam que Elias era profeta, só não sabiam onde Elias estava. Como é que é esse homem? Eles falaram: é um no cabelão, nazireu, e usa um cinto na cintura, nos ombros, né? Ele falou: sei quem é Elias. Vão lá, vão buscar ele. Vão buscar ele, tragam ele aqui. Aí eles foram. Quando chegou lá, falou: Senhor, é o seguinte, estamos aqui, nós sabemos que é o homem de Deus, e estamos aqui porque o rei falou que é para que viéssemos te buscar. Ele quer falar com o Senhor. E aí ele falou: tá bom, já que eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu agora e consuma vocês. E aí o que aconteceu? Consumiu tudo, irmãos. Aí ele foi, creio que ele, viu demorar, falou: olha, quero que vá lá, mais 50. Vão lá buscar o homem, porque os que eu mandei não trouxeram até agora. Não se esquece, segundo livro dos Reis, capítulo 1. Lê em casa. Aí ele mandou os 50, chegando lá, os 50 se humilharam, né? Então, tiveram que se humilhar para que ele não matasse. Já na segunda vez, os 50 que foram exterminados também. Porque vieram com a história de: você é homem de Deus. Ele: já que eu sou homem de Deus, então que vocês sejam exterminados também. Aí foi mais 50, aí aqueles 50 se humilharam, né? Aí foi que ele foi. Você acha que isso é para quem? Pessoas que não têm intimidade com Deus? É, irmãos? Isso é para pessoas que Deus não confia? Eu costumo dizer que Deus só dá algo para aquelas pessoas que Ele confia. Como assim? Se você entender, amém. Se você não entender, deixa para lá. Mas eu quero que a tua mente espiritual entenda isso. Deus, Ele só te dá algo se Ele confiar em você. Mas Deus confia no homem? Deus dá autoridade para pessoas. E tem pessoas que Ele sabe que Ele vai dar a autoridade, mas elas não vão segurar a autoridade. Ele sabe de tudo, irmãos. Então esses homens, eles não iam fazer o que eles fizeram se eles não tivessem intimidade com Deus. Ele chega para Noé, no capítulo 6 de Gênesis, e diz: Noé, mas abre lá comigo. Ele chega para Noé e diz: Noé, eu quero que tu faça uma arca. Capítulo 6. O versículo 5 diz assim: o Senhor viu que era grande a maldade dos homens sobre a terra, e que todos os pensamentos e intenções de seu coração eram maus em todo o tempo. Então o Senhor se arrependeu de haver criado o homem na terra, e feriu o seu coração. Ficou triste, né? E o Senhor disse: exterminarei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal,
os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver criado. Mas Noé achou favor aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Aqui vem o segredo, ó irmãos. Versículo 9. Ele era homem justo, sem mácula, em uma geração, o que? Uma geração perversa. Mas Noé fazia o que, irmãos? Andava com Deus. Era uma geração perversa, mas Noé andava com Deus. Era um povo terrível, mas Noé andava com Deus. Noé era referência. Ele tinha intimidade com Deus. Deus escolheu ele porque ele tinha intimidade com Deus. Deus não escolheu ele para uma tarefa de qualquer forma. Deus não escolhe qualquer pessoa. Deus não escolhe qualquer pessoa para tarefas específicas. Ele escolhe a pessoa conforme a tarefa. Ele escolhe a pessoa. Então, existem pessoas, eu quero ser médico. O meu sonho. O meu sonho é ser médico, enfermeiro. Mas quando vê sangue, como é que quer ser médico? Como é que quer ser médico uma pessoa dessa? O meu sonho. Eu já ouvi tanta gente falar isso. Mas eu não aguento ver sangue. Você já pensou? Tá querendo, você está escolhendo a profissão errada, irmãos. No mundo espiritual, quero ser profeta. Eu quero ser profeta. Quero que Deus fale comigo para me passar o recado para o povo. Uma pessoa que não guarda segredo. Entende? Deus falou, eu vou dar um dom de profecia para um fofoqueiro, a não ser que Deus faça como Isaías, porque Isaías era fofoqueiro. Aí Deus falou, tá bom, já que você está disposto, eu vou tirar de você o espírito da fofoca. Tocou na boca dele e ele foi liberto. E se tornou o profeta que é, e que nós conhecemos a história. Tá? Mas se não for assim, então não queira ser aquilo que você não tem chamado. Não queira fazer aquilo que Deus não te mandou. Tá? É uma aventura. Isso é aventura. Não dá certo, irmãos. Isso não dá certo. Então, Davi, né? Olha, a intimidade que o Davi tinha com Deus, para poder encarar um gigante daquele. Por quê, irmãos? Como eu falei, você olha espiritualmente e você vê a porta. Alguém olha no natural e diz, não está doido, não estou vendo nem a porta. Fé, confiança em Deus. Quando você confia em Deus, irmãos, o milagre acontece de verdade. Deus, Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Deus, Ele trabalha. Então não importa o que nós venhamos viver, o que nós venhamos passar. Não importa o que nós venhamos enfrentar no deserto. O calor do dia ou o frio da noite. Nós temos que confiar que Deus nos tirou do Egito e que nós vamos passar por isso só por um tempo. Confiar, irmãos. Temos que confiar de verdade. Mas o segredo é confiar e buscar o relacionamento. Não é só, eu confio em Deus, mas nem sabe o que Deus tem falado para você. Não sabe o que Deus fala para você. Sabe? A única coisa de palavra de Deus que você ouve é o que você ouve no culto aqui, na pregação. Não é assim, irmãos. Você tem que buscar, conversar. Você não conhece uma pessoa falando com ela de 8 em 8 dias. Você não tem relacionamento com a pessoa falando com ela de 8 em 8 dias. Há longos anos pode até ser. Mas se tu tiver um relacionamento com uma pessoa, de você bater papo com ela todos os dias, não demora muitos anos para você conhecer aquela pessoa.
Você sabe por que os casais não se conhecem? Você sabe por que nós descobrimos descobrimos coisa um do outro dia após dia? Sabe por quê? Porque nós não temos diálogo. Casal que não conversa, daqui a 20 anos ele vai fazer algo que ela vai dizer. Ela vai ficar assustada. Ela vai ficar assustada com ele. 20 anos de casado e não sabia que ele era capaz de fazer isso. Porque não conhece. Porque se conhecesse, não, ele é capaz de fazer isso. Então, isso não é nem novidade o que ele fez, o que ele falou. Porque tem intimidade. Não é novidade. Lembra o que eu falei no início? Quando alguém falar, não é novidade, porque eu sei. Eu conheço a pessoa. Tudo, irmãos, é intimidade. O que vai gerar em você, o que vai fortalecer o teu homem espiritual, o nosso homem espiritual, a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, é o segredo. É isso que vai te fortalecer. O que vai fazer você romper, o que vai fazer você vencer diariamente, é o teu relacionamento com Deus. O que vai fazer você derrubar os gigantes caírem por terra, é o seu relacionamento com Deus. Porque se não tiver relacionamento com Deus, o diabo dá rasteira. Dá mesmo. Porque nem sabe. Né? Já viu pessoas que elas caem e elas não conseguem ver que elas estão caídas? Elas estão tão distantes de Deus que elas caíram, mas não caí não. Você está caído, não, você está no chão, não estou em pé. A criança, é igualmente a criança, né? Eu sento, mas o meu espírito está de pé. Isso, no caso daqueles que caem diante do Senhor, eles caem espiritualmente. Aí eles se veem fisicamente, não, eu estou de pé. Estou de pé, estou bem. Aí você olha espiritualmente e diz, meu Deus, está no chão e está dentro da lama. A igreja de Laodiceia, ela se via bem vestida, mas ela estava, estava nua. Mas ela se via bem vestida. Pode colocar o perfume francês ou o que é que seja. Deus só vai sentir o odor. Eu e você vamos sentir o cheiro do perfume. Mas Deus vai sentir o odor da alma. Então, meus irmãos, intimidade. Intimidade. O que falta na igreja desses dias é intimidade. Intimidade. Porque o que vai acontecer hoje, Deus te avisa. O que vai acontecer amanhã, Deus te avisa hoje. Deus te alerta hoje. Amém? Amém, aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Vamos fazer uma oração específica agora pelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, Tu és bom. Nós confiamos em Ti. A nossa confiança está em Ti. Pai Santo, eu oro agora, Senhor, por cada um desses irmãos que estão nos acompanhando agora, que estão nos assistindo agora, que sejam agora ricamente abençoados, sejam ministrados agora. Ó Deus, essa pessoa que está distante do Senhor, essa pessoa que perdeu o relacionamento contigo, essa pessoa que quebrou a aliança que tinha contigo, eu te peço, toca nessa vida agora, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, libera a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo. E assim, Senhor, conduz cada uma dessas pessoas pelo caminho reto, pois a Tua palavra nos diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, senão por Jesus.
e te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.